Para terminar a temporada dos métodos de análise, vamos ver aquela que será uma das ferramentas mais poderosas na análise de circuitos elétricos. Estamos a falar do Teorema de Debnam. Antes, porém, de elaborarmos a sua formulação, vamos ver em que consiste e qual a sua importância na análise de circuitos elétricos. Suponham um circuito representado na figura e imaginem que têm que testar vários componentes ligados aos terminais AB. Como sabemos, cada vez que eu alterar um único elemento num circuito elétrico, faz com que sejam alteradas todas as tensões e correntes aos terminais de todos os outros elementos do circuito. Ou seja, cada vez que eu ligasse um componente ao bipolo AB, a estes terminais, eu teria que voltar a analisar todo o circuito elétrico, porque tudo aquilo que eu conhecia antes, de tensões e correntes, iam sendo alteradas. Como só me interessa o que vai acontecer a jusante do bipolo AB e não o que se passa no resto do circuito, então, em casos destes, o procedimento a adotar é determinar o equivalente de Debnam deste circuito, porque é isso que me interessa para o meu caso em análise. E então, em que é que consiste o Teorema de Debnam? O Teorema de Debnam diz-me que qualquer bipolo é equivalente para o exterior a uma fonte de tensão ideal ligada em série com uma resistência. Tensão essa chamada a tensão de Debnam e que é obtida como sendo a diferença de potencial entre os pontos AB. Portanto, esta queda de tensão VAB é o valor da minha tensão de Debnam. A resistência de Debnam é obtida anulando todas as fontes de energia, curto-circuitando as fontes de tensão e deixando em circuito aberto as fontes de corrente, mantendo, no entanto, as resistências internas das fontes se elas não forem consideradas fontes ideais. Há aqui um ponto importante na definição do teorema que me diz que qualquer bipolo é equivalente para o exterior. Quando estamos a falar de determinar o equivalente de Debnam, estamos a dizer que o circuito da direita, portanto, que será o meu circuito equivalente de Debnam, não substitui aquilo que o circuito da esquerda faz. O que me diz é que, para o exterior, se eu ligar uma lâmpada aos terminais AB num circuito e noutro, a lâmpada brilha exatamente com a mesma intensidade. Ou seja, a tensão e a intensidade da corrente que percorre a lâmpada são exatamente as mesmas, quer eu ligue ao circuito da direita, quer eu ligue ao circuito da esquerda. Para melhor entender o mecanismo da determinação do equivalente de Debnam, porque à primeira vista fica-se a olhar e diz como é que eu transformo tudo aquilo que está ali do lado esquerdo num circuito tão simples que é uma simples fonte em série com uma resistência. Vamos ver uma aplicação. Reparem no circuito que já está aqui apresentado com o seu diagrama topológico e com a identificação de todos os elementos que o constituem. Pedem para este circuito, para eu determinar uma resistência Rx, que se for ligada aos terminais AB deste circuito, atenção aos seus terminais, portanto, pedem para eu ligar aqui uma resistência de valor desconhecido, de tal forma que quando eu ligo aqui, atenção aos seus terminais seja de 12 volts. A pergunta é, qual será a melhor forma de eu resolver isto? A melhor forma de eu resolver isto não é mais do que determinar o circuito equivalente de Debnam visto dos terminais AB, porque é o local onde eu vou ligar a minha resistência, porque após eu obter o circuito equivalente de Debnam, o cálculo da resistência a ligar para a tensão ser de 2 volts é trivial. Para determinar o circuito equivalente de Debnam, que tivemos a oportunidade de ver há bocadinho e que eu vou representar aqui novamente, reparem que eu, para obter este circuito equivalente de Debnam, preciso de determinar a resistência de Debnam, preciso de determinar a tensão de Debnam e, por fim, desenhar o circuito de Debnam. Vamos então começar pela resistência de Debnam. Para determinar a resistência de Debnam, diz-me o teorema que esta resistência é obtida anulando todas as fontes de energia,
curto-circuitando as fontes de tensão e deixando em circuito aberto as fontes de corrente, mantendo, no entanto, as suas resistências internas. Neste caso, só temos fontes de tensão, portanto, vamos curto-circuitá-las e manter as suas resistências internas. Vamos começar pela fonte de tensão de 26 volts e resistência interna meio ohm. Portanto, o que eu tenho é que anular a fonte de tensão, mas manter a sua resistência interna, que neste caso é 0,5 ohms. Da mesma forma, nesta fonte de tensão de 6 volts, com resistência interna de 1 ohm, eu vou anular a fonte de tensão. Mas vou manter a sua resistência de 1 ohm. A fonte de 10 volts é uma fonte ideal de tensão, portanto não tem resistência interna, simplesmente vou anulá-la e curto-circuitá-la. Após fazer esta operação, eu agora quero determinar a resistência de Debenham vista dos terminais A a B, ou seja, do sítio de onde eu quero calcular o meu circuito equivalente de Debenham. Se eu quero a resistência de Debenham vista dali, então, como usualmente se faz, eu vou começar do extremo mais afastado daqueles dois pontos e posso escrever diretamente aplicando a expressão. Tenho aqui no primeiro ramo duas resistências em série, mais a resistência interna da fonte que lá estava. O resultado disto está em paralelo com a resistência de 20 ohms. O resultado deste conjunto de resistências está em série com aquela resistência de 3. Depois está tudo em paralelo com aquele conjunto daquele ramo 3 mais 1. E, por fim, tenho as duas resistências, uma que está ligada ao ponto A e outra que está ligada ao ponto B, mais 2, mais 4. Fazendo estas contas, obtinha o valor de 8,19 ohms, que vamos arredondar para 8,2. E tinha a resistência de Debenham determinada, agora só me falta determinar a tensão de Debenham. Vamos ver como é que se determina essa tensão. Por definição do teorema, diz-me que é a tensão que eu obteria se ligasse aos terminais AB um voltímetro ideal. O valor da leitura deste voltímetro, portanto, esta queda de tensão, ao fim e ao cabo, que eu tenho aqui entre os pontos AB, lida por o voltímetro, não é mais que a minha força eletromotriz de Debenham. Como é que eu vou determinar essa queda de tensão? Somando todas as quedas de tensão entre os pontos AB. Para isso, preciso saber qual é a intensidade da corrente que me passa em cada um dos ramos. Então, se isso é verdade, eu tenho que analisar o circuito. Como tenho um circuito com mais que uma fonte, tenho que escolher um método que me ajude a resolver este circuito. Se olharmos para aqui, se calhar uma boa escolha é utilizar o método das correntes de malha que vamos fazer rapidamente. Vou só apagar aqui. Para isso, vamos identificar o número de ramos, o número de nós e o número de malhas, que são, ao fim e ao cabo, aplicando o método das correntes de malha, as equações que eu preciso de estabelecer. Antes de passarmos para a frente, reparem que estes dois ramos não há intensidade nenhuma de corrente a percorrer nenhum destes dois ramos porque eles estão em circuito aberto. Estando em circuito aberto, a corrente é nula e, portanto, eu vou ter, identificando aqui as minhas incógnitas, tenho ramos iguais a 3, nós linearmente independentes 1, que quer dizer que malhas vou ter 2. Vou escolher as minhas malhas, que aqui facilmente vejo que é a malha 1 e a malha 2.
Portanto, na forma matricial, eu vou ter uma matriz 2 por 2, resistência própria da malha 1, 22, resistência comum entre a malha 1 e a malha 2, menos 20, então menos 20 aqui também, e resistência própria da malha 1, 23, 24, 27. As minhas incógnitas, as correntes de malha, igual ao termo independente, neste caso 26, e no outro caso menos 6. Não estou com muito pormenor na descrição deste método, porque isto já foi abordado num vídeo anterior. A única corrente que me interessa saber é a intensidade da corrente que me vai passar neste ramo, que não é mais do que o meu I22. Então vou só fazer as contas para o I22 e tínhamos que a corrente que me vai passar naquele ramo onde eu tenho uma fonte de 6 volts é 2 amperes. Na posse do valor desta corrente, vou agora então determinar a queda de tensão entre os pontos A e B. Como é que eu calculo esta queda de tensão entre os pontos A e B? Para percebermos melhor, eu passei para aqui a parte do circuito que me interessa, porque o meu objetivo é determinar esta queda de tensão entre os pontos A e B. Como eu tinha dito atrás, esta minha queda de tensão não é mais do que o valor da tensão de Debenham. Neste circuito, nós tínhamos atrás determinado que eu vou ter uma intensidade da corrente passar aqui de 2 amperes. Portanto, tudo o que eu tenho a fazer é calcular o somatório das quedas de tensão entre os pontos A e B. Para determinar o E de Debenham, que vai ser igual ao meu V AB. Então vamos ver que quedas de tensão é que eu tenho. Aqui nesta resistência, a queda de tensão é zero. Porquê? Não há intensidade de corrente nenhuma a atravessar-me este ramo, logo qualquer resistência B0 é zero. Esta fonte, uma fonte ideal de tensão, a queda de tensão aos seus terminais, 10 volts. A queda de tensão aos terminais desta fonte de 6 volts, tendo em conta a sua resistência interna, que eu poderei pegar daqui a resistência interna e somá-la aqui em baixo. E, portanto, em vez de 3, é 3 mais 1, os 4 ohms, incluindo a resistência interna da fonte. A queda de tensão aos terminais desta resistência, e tendo em conta o sentido positivo da intensidade da corrente, 4 vezes 2, 8 volts. E aqui, mais uma vez, não há intensidade da corrente, porque o circuito está aberto, estamos a falar de 0 volts. Então agora é só somar algebricamente isto, desde o ponto A ao ponto B. Então temos menos 10, mais 6, mais 8. Isto dá-me 4 volts. E tenho aqui a tensão de Debenham determinada. Vamos agora passar para a terceira fase, que é desenhar o circuito e, se ainda se recordam, determinar qual há de ser a resistência a ligar aos pontos A e B, de forma a que a tensão aos seus terminais seja de 2 volts. Já tenho aqui o equivalente de Debenham desenhado e agora só tenho que preencher a tensão de Debenham, calculada anteriormente, tinha o valor de 4 volts e a resistência de Debenham, que tínhamos arredondado, era de 8,2 ohms. Em termos de determinação de circuito equivalente de Debenham, estava terminada com o preenchimento do esquema equivalente com os respectivos valores. E eu agora quero saber qual é o valor daquele X. Com uma conta muito simples, de tal forma que se eu quero que esta queda de tensão aqui seja 2, diz a lei de Kirchhoff que numa malha fechada a soma algébrica das forças de eletrometria é igual à soma algébrica das quedas de tensão,
Se eu tenho uma força eletromotriz de 4 volts, se eu quero que ali fique em 2, quer dizer que na resistência de Debenham a queda de tensão também será de 2 volts. O que é que isto me diz? Então o meu Rx tem que ser igual à resistência de Debenham, que é 8,2 ohms. Com este vídeo terminamos o assunto referente a métodos de análise. Espero que tenham ajudado no vosso estudo. Continuação de bom trabalho.